falar sobre medicalização. E hoje a gente trouxe um convidado, José Eduardo Giacomini. Ele é médico e eu peço que tu comente um pouco sobre tua jornada. Então eu me formei pela Universidade Federal de Santa Maria, né, no ano de 2020, né, dezembro de 2020, e atuo como médico agora militar em São Gabriel. Estou exercendo a profissão como médico militar no momento. Acho que dá para falar sobre o teu interesse. Isso. Tenho interesse na área da psiquiatria, né, e pretendo ano que vem estar cursando, fazer especialização, residência em psiquiatria. Estou como médico, então, já que o nosso tema hoje é sobre medicamentos, né? Então, assim, claro que medicamentos abrange muita coisa, né? A utilização no ponto positivo, ponto negativo, né? Então, assim, eu queria saber de ti, como médico, um pouquinho da tua opinião sobre os medicamentos. Assim, chega o paciente lá, o paciente ele como nós estávamos comentando um pouquinho antes, ele despeja um monte de sintomas. E daí tu, como médico, tu tem que pegar todos esses sintomas, né? Através do conhecimento que tu teve, de toda a tua graduação, experiência prática que tu tem, né? E fazer alguma coisa com isso, né? Porque o paciente, ele te exige alguma forma de sanar aquela dor ou aquele sentimento que ele tem. Como é que é isso para ti como médico? Às vezes nem só o paciente, né? Toda a família vem junto também com a pressão. Sim. Muitas vezes não só o paciente chega, mas a família já chega pedindo medicação, né? A base da minha experiência, assim, que eu vejo é muito o paciente já chega pedindo algum remédio para aliviar a ansiedade, o estresse, o nervosismo, né? Muitas vezes já chegam solicitando e às vezes nem chegam a dizer os sintomas, né, inicialmente, né? Já querem uma solução rápida, então a gente já inicia a consulta muitas vezes pressionado para resolver aquele problema e já para dar o que o paciente quer, né? Então, o que acontece? A gente tenta conversar, né? Ver o que pode estar acontecendo, se é a situação da iniciar uma medicação, mas o que acontece é que na prática, às vezes, a gente não tem um tempo hábil para poder avaliar se esse paciente realmente tem algum problema que necessite da medicação, né? Tem algum diagnóstico em si. E pela questão da exigência do paciente, o tempo curto que a gente tem e até mesmo também o acompanhamento posterior, porque a gente não sabe se esse paciente vai voltar depois ou não, né? Então a gente já se sente pressionado a iniciar uma medicação muitas vezes, não necessariamente tendo uma indicação absoluta, né? É claro que existem indicações, né? O medicamento ele é importante, ele, principalmente quando tem diagnóstico firmado, né? Claro, mas acho que no dia a dia o que mais pesa é isso mesmo. Nós falamos então de pós e contras do medicamento, né? Eu acho que uma das questões do medicamento, como tu disse, com um diagnóstico firmado, é necessário o medicamento, ele é importante, né? Assim, tanto para nós psicólogos, né, quanto para ti como médico, é importante o medicamento com o uso correto, né? Então, assim, infelizmente, nem sempre nós vamos ter um paciente que utiliza de forma correta o medicamento, né? É outra questão que eu vejo também muito hoje em dia, com a facilidade de acesso a informações. Eu não sei se é uma realidade para ti, mas eu acredito que o paciente já chegue muitas vezes com a informação do medicamento. Com certeza. Chega, não, porque eu sei que tal medicamento vai fazer tal coisa. Um autodiagnóstico também, isso, né? Pela internet. E muitas vezes até com resistência, né? Eu já prescrevi uma vez um paciente que eu julguei que tivesse indicação, que para mim tinha um diagnóstico de depressão, e que ele disse que não sabia se ia tomar, que ele ia ver na internet antes. Então... Doutor Google. Exatamente. Não vou confiar no médico, vou confiar no Google. Claro, eu não julgo, eu digo, a minha parte é fazer. Eu acho que tu tem, né, eu digo, na base da minha experiência, eu acredito que tu necessite dessa medicação, mas no final do dia, quem vai escolher se toma ou não, se vai tomar certinho é o paciente, né? Tem como a gente
obrigar, né? Isso é uma coisa que é importante. A gente, muitas vezes, acho que a medicina em geral, né, muitas vezes prescreve uma medicação e esquece de explicar o que pode ocasionar aquela medicação, né? Então, aqui, você estava falando dos prós e os contras, né? Muitas vezes esquecem de falar os efeitos colaterais, né? E os pacientes, às vezes, dão uma semana eles não toleram, ou até mesmo o tempo de ação. Eles acreditam que vão tomar ali de uma semana, não melhorou, para de tomar, só tem efeito colateral e não tem nenhuma melhora. E tem que ficar bem claro que ele tem um tempo até fazer um efeito, né? Que seria entre pelo menos 30 dias, entre 15 a 30 dias, para ter uma resposta, né? Principalmente antidepressiva, né? E para a questão da ansiedade também, acho que isso tem que ficar muito claro, né? Porque só largar uma medicação acaba que o paciente não vai saber quando fazer efeito, vai sentir aqueles efeitos colaterais que não sabia que existiam, né? E acaba abandonando, e muitas vezes não volta no médico para conversar sobre isso, né? E acho que aí também tem muito problema essa da pressa, né? Também, como estava falando, de não ter tempo para atender todos os pacientes. Então, uma consulta, às vezes, tu tem um tempo de 20 minutos para fazer uma consulta, 30 minutos, e tu dá um antidepressivo, talvez não conseguiu abranger adequadamente todos os detalhes que ele precisa saber para iniciar o tratamento. O paciente se frustra, né? Por não saber os efeitos, não saber como tomar, ou sabe como tomar, mas não sabe quando que vai surgir esse efeito, e daí pensa, não vou voltar naquele médico, ele não sabe como é, né? E acaba que não tem uma adesão, né? Pelo paciente por isso também. E agora, como que tu, trazendo mais pro lado do excesso, né? Do excesso do uso de medicamento, como é que tu vês as pessoas procurando justamente para não sentir aquela tristeza que muitas vezes é normal, né, do ser humano, por simplesmente não aguentar uma frustração no dia a dia. Sim. Como é que tu vê isso? Eu acho que o próprio médico tem que ser treinado nisso, né? Durante a faculdade a gente tem tido mais, assim, cada vez mais, ainda que eu acho pouco, sobre os estágios de desenvolvimento, né, humano, e saber identificar se aquilo o paciente está passando é algo que faz parte da vivência humana, ou se aquilo é patológico, né? Que nem o luto, que é a questão de ser uma situação que todos nós inevitavelmente acabamos vivendo. Isso não pode ficar bem claro de que isso não é um diagnóstico, né? Não é uma doença, e acho que isso é importante, né? Identificar o que é um processo natural do desenvolvimento humano, né? Aquela questão, outros exemplos, a questão do ninho vazio, né? Muitos pais às vezes estão cheios de filho em casa, ou os filhos crescem, acabam cada um seguindo a sua vida, e acontece aquela sensação, aquela tristeza, e muitas vezes o paciente não necessariamente tem um diagnóstico de depressão, ele está vivendo, processando essa fase, né? Seria um luto, luto, né? Simbólico da perda dos filhos. Da perda dos filhos, exatamente. Seria necessário uma elaboração, não uma medicação. Com certeza, exatamente. O luto tem a questão de que cada pessoa vai elaborar de um jeito e vai ter seu tempo, né? Sim. Então, assim, claro que dependendo de como se dá o luto e quanto tempo persiste, daí sim, daí é importante que se identifique, né? Mas cada um vai ter a sua forma de lidar com isso. É uma coisa que tu falou que me chamou a atenção. Hoje em dia você fala muito em atendimento humanizado. Sim. Eu queria saber, assim, na tua graduação de medicina, como que é isso? Tu falou sobre a graduação, né? Como é que é isso? Vocês, na graduação, vocês falam muito sobre isso, sobre atendimento humanizado, porque a gente vem de uma medicina tradicional, né? E eu acredito que esteja mudando, né? Que hoje em dia tu não chega na frente do médico, o pessoal olha para ti, te fala, já prescreve. Por mais que tenha pouco tempo, tu ainda vai tentar fazer uma anamnese para tentar entender, né, o paciente. Hoje em dia isso é mais apresentado na graduação da medicina? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que a minha geração ali já começou a pegar um pouco mais do que a gente fala, por exemplo, até a questão antes era muito focado em hospital, paciente, diagnóstico, tratamento. O que acontece agora, a gente passa bastante, eu diria que mais do que antigamente, na questão da atenção primária, né?
e a gente estuda muito a questão da medicina baseada, a medicina centrada na pessoa, né? A medicina voltada no indivíduo, que é entender aquilo, não só o diagnóstico da doença, não tratar a doença, né? Entender que não é a doença que tem a pessoa, é a pessoa que tem a doença. Então isso é uma coisa que eu senti que na graduação a gente trabalhou bem, assim. Acho que pode ter mais, pode ter muito que melhorar nisso, né? Ainda é muito focada em um método biomédico, científico, né? Baseado em evidências e diagnóstico e tratamento, mas eu acho que isso está mudando, está evoluindo bastante. Então eu estava lendo sobre o SUS, já que tu trouxe a questão dos postos de saúde. Então, falando sobre políticas de saúde, assim, nós evoluímos bastante falando principalmente na área de saúde mental, com a dissolução dos manicômios, em trazer um tratamento mais humanizado, né? Como tu mesmo falou que na graduação tem já esse pensamento. Falando em políticas públicas aqui do Brasil, o que tu vê? Nós estamos indo para o caminho certo, tem muito a ser melhorado ainda? Eu acredito que acho que o caminho está certo, acho que ainda tem muito que percorrer, né? Acho que os esforços existem, mas ainda está lento, está devagar. Acho que a gente pode melhorar bastante nesse sentido, né? A questão a nossa formação durante a faculdade já tem uma visão diferenciada agora. Os currículos tendem a voltar mais para essa questão da medicina centrada na pessoa, né? Cada vez mais a nossa formação tem sido voltada para a questão da pessoa, né? A medicina centrada na pessoa, então ela fala que é a pessoa que tem a doença e não a doença que tem a pessoa. Então, ao invés de procurar um diagnóstico, procurar um tratamento, tentar entender o contexto que a pessoa está, qual o impacto da doença na vida daquela pessoa, né, para tentar abordar de uma maneira mais adequada. Na teoria a gente tem muito disso, a gente vê ótimos professores, excelentes professores com a formação de medicina e atenção primária, professores que são médicos da família, né, que é uma área que vem crescendo cada vez mais, né. Mas acho que ainda na parte prática a gente ainda está falhando, acho que ainda precisa estar mais distribuído isso bem, né. Acho que falta investimento mesmo, né. Acho que a questão maior é essa. Mas acredito que com o tempo, só o fato do currículo, da nossa formação curricular já ter mudado, já tendo essa visão, conforme vai formando novas turmas, novos profissionais, novos médicos, a esperança é que isso vá mudando por conta dos profissionais, né? Mas acredito que a parte política ainda tem que melhorar nisso, né? Na terapia a gente fala muito em psicoeducação, que é um dos motivos da terapia em si, né? Fazer com que a pessoa entenda algumas coisas dela, né? E com isso aprenda também a lidar. Então a gente fala muito de psicoeducação. Falando em relação à saúde, eu acho, daí falando sobre políticas, né? Ao meu ver, o Brasil ainda precisa investir mais nessa questão de educar a pessoa, de fazer ela entender que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? Eu acho que por aí que ainda necessita ser mais investido em relação a políticas sociais, né? E que não é apenas coisa de louco, como todo mundo diz, né? Tem essa banalização da loucura, né? Sim. Também. Sim. Eu acredito que a sociedade está num processo de mudança também, isso de valorizar a saúde mental, mas ainda não tem um esclarecimento, né? Uma coisa mais ampla, né? Sobre esclarecer o que é saúde mental, o que é doença, o que não é, o que é patológico, não é. A gente vê acho que eu acredito, na minha opinião, parece ver uma juventude que fala em saúde mental, mas muitas vezes não aprofunda naquilo, né? A minha impressão as pessoas usam termo como depressão como qualquer
como um diagnóstico para uma tristeza corriqueira, né, muitas vezes. Ficou um pouco banalizado esse Exatamente, termo, né? exatamente, banalização, como Então, tinha assim, falado. qualquer tristeza já acham que é depressão. Daí a gente vai falar, daí não é o caso de entrar muito, mas se fala muito nessa frustração que tem hoje em dia, né, dos mais jovens, na questão do imediatismo. Tem tudo na mão, tem toda a informação na mão. Tu entra lá hoje em dia, eu sou mais velho um pouco que você, mas eu ainda tinha que ir na biblioteca e pesquisar livros, né? Hoje em dia a pessoa quer ver um livro, ela vai lá, entra no Google e pega o livro e deu. Então é muito imediato as coisas, daí chega no questão, começa a sofrer, a pessoa já quer acabar com aquilo lá, ela não entende que o sofrimento também é necessário para o desenvolvimento dela e que ela tem que vivenciar aquilo, né? Ela não procura entender também, né? De onde que surge esse sofrimento. Ela já quer acabar logo. Eu acredito que para essa questão da tecnologia é tudo muito fácil, né? Estou entediado, vou me divertir com um vídeo, digamos. Esse vídeo não me preencheu, não me satisfez, eu vou procurar um jogo. Esse jogo não me preencheu, eu vou entrar numa rede social. Então a gente sempre tem algo para ocupar, né, para preencher, e daí no momento que a gente não encontra nada que nos satisfaça, que não acione esses, tipo, um mecanismo de recompensa, né, parece que isso gera uma frustração e as pessoas não sabem lidar, né, porque estão acostumadas a sempre ter um meio de fuga, né, para onde fugir. Né? Sim, e é sempre um meio de buscar preencher esse vazio, né? Não só com tecnologia, mas com medicamentos ou com álcool, com drogas, né? Lícitas e ilícitas. Também a psicanálise vai falar que nós somos seres faltantes, né? A gente vai estar sempre procurando algo e isso a gente tem que saber lidar, faz parte da gente. Então, no momento que tu insere o excesso de medicamento, a gente não vai pensar sobre essas coisas, a gente não vai se questionar, né? Que daí vem a questão do medicamento, tem o pró e o contra, né? Sim. O medicamento é necessário em alguns casos e em outros casos ele acaba atrapalhando, né? Às vezes é necessário até para continuar a terapia, né? Porque às vezes a pessoa não tem forças falta um estímulo químico para ela conseguir continuar o tratamento psicoterápico. Por isso a necessidade de que a pessoa tenha um acompanhamento realmente profissional, né? Eu acho que o acompanhamento, esse é a chave, né? Porque acredito sim que muitos pacientes realmente precisam da medicação, mas eles iniciam e quando que eles param, quando que eles vão parar, eu não vou conseguir acompanhar ele por tanto tempo. Quem que vai acompanhar esse paciente para que eu consiga ver que não, olha, tá bem, ele tá respondendo tomando direito ou não? Exatamente. Ou até saber, por exemplo, o tratamento de depressão, pelo menos uns 6 meses tomando um antidepressivo do ponto de vista farmacológico, né? Aqueles 6 meses ali, muitas vezes o paciente segue tomando e às vezes não volta no médico ou não volta no psicólogo, então eu acho que é a questão também da aderência, né? Da adesão. Como tu falou, né? Primeiro vai ter aquele tempo do paciente, do organismo se acostumar com o medicamento, né? Sim. Nesse tempo aí muitos acabam desistindo, né? Vão ter os sintomas diversos, né? E acabam parando com a medicação. Começou a deixar sonolento, começou a me dar dor de cabeça, aí já para com a medicação, que já não é o correto, né? Sim. Depois quando o corpo se acostuma com o medicamento que começa a fazer o efeito desejável, a pessoa para com a medicação porque ela entendeu que não precisa mais porque já está bem. Sim, exatamente, eu acho que o pior de todos é isso, parar a medicação porque está se sentindo bem, mas está se sentindo bem porque está com a medicação, né? Mas e o acompanhamento para poder depois ficar sem, né? Porque é um processo, tem que escalonar, não é de um dia para o outro que vai tirar a medicação. Tu vai reduzindo a dose, posteriormente semanalmente, tem que ser acompanhado, tem que fazer uma terapia, né? Para acompanhar, porque senão a chance de recaída é muito grande, né? E daí o paciente acha que a medicação vicia, mas não seria, dependendo da classe da medicação, realmente, né? Os benzodiazepínicos, clonazepam, prazolam, eles realmente geram uma dependência.
mas a questão do antidepressivo em si, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, eles já não criam essa dependência, mas o paciente, por ele não ter um acompanhamento adequado, não fazer a retirada com um profissional, e daí aumentando a chance de recaída, ele acredita que aquela recaída foi porque ele está sem remédio, então ele continua tomando, às vezes quer tomar remédio e acha que viciou naquilo, mas não, é o acompanhamento, como é que está o acompanhamento, entende? Em alguns casos o medicamento deveria servir como uma muleta. Sim, claro. Para que o tratamento psicoterápico funcione. Só que a pessoa acaba usando aquilo ali e não tendo acompanhamento, como tu falou, do profissional, né? Do psicólogo, psiquiatra. Sim, então exatamente. acaba não tendo acompanhamento e se baseando só na medicação. Claro. Eu costumo dizer sempre que um profissional não substitui o outro, né? Os dois se complementam, porque não tem como tu ter uma melhora assim só com a medicação. A medicação ela vai aliviar, mas ela não vai curar 100%, né? Existem muitas outras coisas que têm que ser trabalhadas. Não adianta o paciente tomou aquela medicação, mas está num contexto todo problemático que ele não sabe lidar com aquelas situações e ele acaba só evitando e está com a medicação e a medicação não tem... O medicamento vai tratar o sintoma, exatamente. Né? Não causa. Ele mantém tranquilo em meio àquele contexto, mas não trabalha como lidar com ele, né? Então vai tirar o remédio, o contexto vai estar ali, as situações que ele não sabe lidar vão estar ali, Então esse foi o vídeo de hoje. A gente queria agradecer por ter aceitado participar desse vídeo, né? Trazer mais informações sobre os medicamentos, quando é necessário, quando não. Eu agradeço pelo convite e fico muito feliz de participar. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigado. E nas redes sociais, se gostou do vídeo, curta, compartilha e deixa a sua opinião. Sociedade.psi. Até o próximo vídeo.